Muito bem. Boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo, mais uma sessão hoje, com o privilégio de termos tido o Domingo da Misericórdia no passado domingo e Verdade. também com o privilégio de termos aqui a Anica, grande amiga Anica, que nos vai falar Obrigada. de duas obras de misericórdia: consolar os tristes e corrigir os que erram. Eu enquadrei no contexto de ser mãe de 6 filhos, casada há 15 anos e médica de cuidados paliativos ao domicílio. Portanto, Anica, o palco é teu. Obrigada. Obrigada eu, Inês. Olhem, antes de mais, a Inês já me apresentou, pronto. Para além disso, a única coisa enfim, que também que vale a pena dizer, é que sou muito amiga de Nosso Senhor, portanto sou católica também, e por isso neste contexto também uh, que gosto de me apresentar assim, e tudo o resto a Inês já disse. Queria agradecer muito este convite e, enfim, não sei porque é que a Inês pensou em mim para estes temas, mas vou tentar aqui também partilhar um bocadinho da minha experiência nas duas obras de misericórdia que a Inês me pediu. Aí queria-vos agradecer a todas as que estão a ouvir, porque de facto estar aqui a esta hora é exigente e por isso obrigada. Então, passemos ao tema. As obras de misericórdia são aquelas, enfim, é a nossa fé posta em prática. E de facto, o Papa Francisco, em 2015, que foi um ano em que nós tivemos a nossa terceira filha, e por isso, se calhar, a mim passou-me assim um bocadinho ao lado, mas de facto convocou o ano jubilar da misericórdia. E como a Inês disse, tivemos o privilégio deste último domingo ser o domingo da misericórdia. E, portanto, estas ações caridosas que fazemos pelos outros, as obras de misericórdia, são aquilo que, ou seja, é a nossa fé, de facto, posta em prática. Eu, como a Inês disse, eu trabalho em medicina paliativa e em cuidados paliativos nós olhamos para a pessoa, para as suas 4 dimensões. Ou seja, olhamos para o físico, olhamos para o psicológico, olhamos para o social e olhamos para o espiritual. E de facto aqui é engraçado ver que as obras de misericórdia não são só as obras corporais, que são aquelas que nós estamos habituados a ouvir, de dar comer a quem tem fome, dar beber a quem tem sede, mas são também espirituais, ou seja, esta parte que temos hoje, que são um exemplo, são estas duas obras de misericórdia, de consolar os tristes e corrigir os que erram, e isso, ou seja, porque de facto nós somos esse todo, não é? Pronto. E eu vou tentar, nestas duas obras de misericórdia que a Inês me pediu para falar, dar-vos aqui passos, não é? Como passo a passo, a caminho do céu, para que consigamos pô-las em prática. Portanto, assim, uma, uma vertente mais prática. E vou começar por consolar os tristes. São José Maria diz no sulco: não passe indiferente diante da dor alheia. Essa pessoa, um parente, um amigo, um colega, esse que não conheces, é teu irmão. E, portanto, o primeiro passo é estar atento. Nós vamos chegar passo a passo ao céu, mas só com a ajuda dos outros, nunca sozinhos. E, portanto, de facto, o estar atento é essencial. Eu tenho uma especial devoção pela Santa Madre Teresa de Calcutá por duas coisas, porque era a pessoa, ou era a santa, não é? Enfim, que cuidava dos moribundos e que, de facto, as pessoas que estavam a morrer, e por isso me relaciono tanto, mas também porque o meu dia de anos é no dia de Santa Madre Teresa de Calcutá, que é dia 5 de setembro, por isso assim já todas me podem dar os parabéns. E Santa Madre Teresa de Calcutá dizia: Deus continua hoje a amar tanto o mundo que entrega cada um de nós para amarmos o mundo, para sermos o amor dele, a compaixão dele. E
E por isso, de facto, nós somos esses instrumentos de Nosso Senhor para os outros. E às vezes, tal como os apóstolos que estavam quando naquela cena do horto, em que Nosso Senhor estava num profundo sofrimento e os apóstolos estavam a dormir, e nós às vezes também estamos a dormir perante o sofrimento de outras pessoas, quando pensamos só nos nossos problemas ou estamos preocupados com o que é que vai acontecer amanhã, que horas é que eu tenho que ir não sei onde e depois fazer isto. E de repente passamos por pessoas que são nossos irmãos nesta família espiritual e que estão em sofrimento de facto e que nós não ligamos, porque estamos preocupados connosco, não olhamos. Também dormimos quando temos esta pressa, não é? Esta pressa que hoje nos consome o dia a dia e que faz com que vivamos um mundo tão desumanizado. As distrações, os telemóveis, os computadores, os jogos, os nossos interesses também nos põem adormecidos aos outros. A nossa impaciência, porque de facto esta pressa concorre com a impaciência, não é? Qual de nós gosta de esperar hoje em dia? Não é tudo ao minuto, mesmo aqui no passo a passo, a correr contra o tempo, e depois não temos tempo. E esse tempo, primeiro o olhar, não é? De estar atento aos outros, e esse tempo é fundamental para compreender o sofrimento dos outros e para acompanhar alguém no seu sofrimento. Nós, é a minha equipa, tenho a sorte de trabalhar numa equipa de cuidados paliativos, deparamos com casos de grande sofrimento, tanto dos doentes como das famílias que acompanham esses doentes, e há uma coisa essencial que eu digo à minha equipa, é temos de fazer tudo com tempo, porque se não fizermos, não estamos a ajudar, não estamos a ajudar, estamos a remediar. E, portanto, de facto, esse tempo é essencial. E depois queria-vos chamar a atenção, portanto, o primeiro passo é estar atento àqueles que estão à nossa volta, mas não só ao sofrimento físico, porque de facto Deus fez-nos para amar e ser amados. E se nós não formos amados, é o sofrimento mais profundo que podemos experimentar, e penso que qualquer uma de nós sabe isso. E por isso o sofrimento muitas vezes não passa só pelas doenças, pela dor física, mas sim por o outro tipo de sofrimento, o sofrimento do isolamento, da falta de amor, da falta de atenção, enfim, e depois porque às vezes esse sofrimento que a pessoa sente, podendo não ser, imaginem, podendo ser um problema da sua vida, se, se essa pessoa se sentir de facto sozinha e começar, porque o diabo entra por aí, não é? Começar a afastar-se de Nosso Senhor e dos outros, começamos a cair num isolamento cada vez mais profundo, numa busca de consolo noutras coisas e acabamos de facto por desesperar. Por isso, também aqui é importante, ou seja, dar-vos uma outra visão, uma visão mais esperançosa, e agora que vivemos a Páscoa, ainda estamos a viver o tempo pascal, quando Maria Madalena, que está num sofrimento profundo, vai à procura de Nosso Senhor, à procura do corpo de Nosso Senhor, para ungir o corpo, e pensando que estava morto, e num sofrimento profundo, porque tinha perdido Jesus, de repente, quando chega ao Calvário e chega ao túmulo e vê e ouve Maria, ou seja, o nome dela, dirigido a ela, e percebe que é Jesus, de repente esse momento de tristeza atroz transforma-se numa alegria mensurável. E portanto também aqui temos de pensar, de facto, nós podemos ser essa alegria, nós podemos ser essa alegria nesse sofrimento profundo. E agora, segundo passo, como é que poderemos consolar ou aliviar, não é? Peguemos também neste exemplo de Maria Madalena. Jesus, primeiro, chama pelo nome e sabe como é que há de chamar, não é? Portanto, consolar é, enfim,
sempre dirigida àquela pessoa no sentido de, com muita prudência, perceber que uma palavra a mais ou uma palavra a menos podem ferir. E por isso outra das coisas que nós fazemos como equipa de cuidados paliativos, e que eu muitas vezes digo nas formações de comunicação, etc., é que devemos ouvir mais do que falar. Ouvir. Não é o caso agora que eu estou a fazer. Agora são vocês. Mas é mesmo importante. É mesmo importante ouvir. Ouvir com atenção. Lá está, o ter tempo, ter paciência e pôr-nos no lugar daquela pessoa. E às vezes não é preciso, porque uma das coisas que nos aflige é quando as pessoas estão a chorar, ou começam a chorar, ou começam com os olhos encarnados, a perceber que vão chorar, ou isto podem ser, estou a falar dos doentes, mas eu tenho, quer dizer, amigas, vizinhos, estou a pensar aqui num vizinho nosso que morreu há pouco tempo, que também tinha uma doença e que ainda tive o privilégio de acompanhá-lo no seu sofrimento. Por isso, todas as pessoas que se cruzam connosco, no fundo, é o primeiro passo, que é o estar atento, não é? Mas agora, o ouvir com atenção, e com amor, não é? E às vezes, estavas a dizer, não é preciso, nós ficamos aflitos quando as pessoas começam a mostrar emoções. Nessa altura, não fujam, nem desviem a conversa, nem perguntem, nem falem sobre o tempo. É só ouvir. Pronto, com a cara mais normal. E vocês percebem que depois as pessoas continuam a falar. E só isso vai transformar de facto o sofrimento daquela pessoa, porque aí estamos a partilhar a cruz, não é? Não, e de facto esse é o sentido da vida de cada pessoa, não é? Poder ajudar os outros. E depois, terceiro passo, acompanhar. Não se pode, não se deve consolar alguém e depois deixar, não é? Devemos ser esses, ou seja, ser este instrumento de Nosso Senhor, mas sempre acompanhando. E agora estava a pensar também na imagem, agora, pronto, como vivemos a Páscoa e várias vias sacras, quando Nosso Senhor carrega a cruz com sofrimento intenso e tem várias pessoas que o vão ajudando, acompanhando, não é? Verónica, Simão, enfim, todas essas pessoas que o iam ajudando, não é? E não o deixaram. E por isso nós devemos ter isso presente, ou seja, se temos uma pessoa que nos confia, uma amiga, a mãe, o pai, o marido, os filhos, porque tal como dizia a Madre Teresa de Calcutá, se queres salvar o mundo, começa em tua casa, não é? E, portanto, acho que todas nós que estamos aqui a ouvir queremos salvar o mundo e queremos fazer melhor e, portanto, começar em nossa casa, e isso também é importante. Às vezes é o que custa mais. E por isso, lá está, estar atentas, consolar com amor, com paciência, ouvir e depois acompanhar. E assim, passamos a outra obra de misericórdia, que é corrigir os que erram. E agora vou tentar também seguir os passos, passo a passo, a caminho do céu, na nossa vida. E, portanto, corrigir os que erram. Pronto, enquadrado também, como vos disse, não é? Ou seja, corrigir os que erram é uma obra de misericórdia. Isto não pode ser esquecido. É uma demonstração de amor. Portanto, fazemos por amor pelos outros. Portanto, corrigir é uma expressão de amor, não é? E deixar-se corrigir é um sinal de maturidade e de humildade. E por isso,
como eu disse há bocadinho, nós vamos passo a passo para o céu, mas temos de ir com os outros e sem os outros, e Nosso Senhor sabia disso, e por isso é que nos disse que nós éramos irmãos, e por isso é que rezamos o Pai Nosso, não é? Que não é só o meu Pai, e portanto os outros ajudam-nos também no nosso caminho a corrigir aquilo que precisamos, e daí esta correção fraterna ser um dever, é um dever de um cristão. E portanto, o primeiro passo é este, é corrigir, é um dever nosso, é um dever cristão. E queria-vos dizer aqui uma coisa que o Papa Bento XVI dizia, e que eu acho que é mesmo isto, que dizia assim: hoje somos geralmente muito sensíveis ao aspecto do cuidado e da caridade em relação ao bem físico e material dos outros, mas calamo-nos quase por completo a respeito da responsabilidade espiritual para com os irmãos. E, portanto, é um bocadinho isto. Nós às vezes preocupamos com, lá está, começa em casa, com o nosso marido, com os nossos pais, com os nossos filhos. O que é que lhes falta? Se lhes falta o lanche, se lhes falta roupa, se lhes falta alguma coisa que eles gostem, com as nossas amigas, com o nosso trabalho, com os outros com quem trabalhamos. Mas às vezes deixamos esta responsabilidade espiritual de parte. E como eu vos disse, e voltando ao princípio, nós somos isto. Senão, ou seja, não somos só responsáveis pela parte física, ou pela pessoa se está em baixo, mais triste, ou se está mais isolada, lá está, estas dimensões, nós somos responsáveis por esta parte também, ou seja, pela vida espiritual dos nossos irmãos. E por isso também nos temos de inteirar e responsabilizar sobre isso. Pronto. E portanto, daí isto ser daí a correção ser um dever, e às vezes podem-nos aparecer aqui algumas contrariedades, não é? Ou seja, pensar, mas como é que eu vou fazer isto? Ela pode interpretar, ou ele pode interpretar de outra maneira, e se calhar achar que e respeitos humanos, não é? Ou seja, pensarmos nisto, ou então pensarmos, também vou corrigir, mas também não vai adiantar nada, porque não vai servir de nada, não vai corrigir. E isto não é verdade, não podemos partir deste ponto. Eu acho que temos de pensar que, de facto, se corrigirmos, e lá está, isto vai ser o segundo passo, que corrigir é e com amor, ou seja, é amor e devemos fazer com amor, que, não, que vai ter frutos, e por isso devemos fazê-lo. Jesus fez isso. Jesus corrigia não só aqueles que estavam contra ele, os fariseus ou outros que estivessem contra o que Jesus pregava, mas corrigiu os apóstolos, corrigiu Marta quando ela estava distraída a fazer as coisas da casa, e corrigiu, mas sabendo corrigir, não é? Ou seja, passando para o segundo ponto, corrigir é amor e deve-se fazer com amor. E Jesus mostra-nos isso também a nós, que quando caímos e erramos e pensamos bolas outra vez, sempre a mesma coisa. E Jesus não, perdoa-nos, levanta-nos e fala com cada um de nós, como as mães falam com cada um dos filhos. Quer dizer, uma mãe, eu só tenho 6, há outras mães provavelmente estão a ouvir que têm mais, e que bom, mas ou seja, ao corrigir um filho, eu não posso corrigir um dos meus filhos de igual maneira, da mesma maneira que outro. Isso é impossível. Ou seja, quando algum deles faz uma asneira, eu tenho que falar com cada um à maneira que ele entenda, não é? Ou seja, e se calhar corrigi-lo da maneira como ele perceba, porque senão não vai chegar lá. E por isso, o segundo ponto, que é então o corrigir com amor, acho que ajuda muito, antes de o fazermos, rezar por essa pessoa, rezar por, enfim, mesmo, e aliás, eu acho que isto, eu estava a pensar na minha vida e até disse isto ao meu marido, eu consolar os tristes ainda faço, pronto, eu faço muitas vezes, agora corrigir os que erram, eu é que preciso ser corrigida. Ele diz, você corrige-me tantas vezes.
E de facto eu acho que nós corrigimos mais quando estamos à vontade, não é? De facto, em nossas casas, e acho que cada uma de nós pode pensar nisso, ou com os nossos maridos, ou com os nossos pais e mães, e aí se calhar também temos de pensar. Acho que, porque como estamos à vontade, se calhar às vezes não o fazemos com tanta delicadeza, com tanto amor, com tanta humildade. E aquilo sai-nos assim, tipo, olha, devias ser fazer isto, não sei o quê, não sei o quê, já estou farta disto, ou estou farta de... E sai como queixume, não é? E por isso acho que aí temos de pensar. E depois em relação aos outros de fora de casa, não é? Hum, Fazê-lo, e aí se calhar custa-nos mais, mas fazê-lo se há que fazê-lo, de forma, ou com amor e de forma pensada e rezada e pedindo a ajuda também a Nosso Senhor que nos ajude e ao Espírito Santo nessa altura que estamos a corrigir, não é? Eu queria só dizer aqui uma frase de Santo Agostinho, que é um dos meus santos prediletos, porque é um santo que fez muitas asneiras, que viveu muito, uma vida assim, muito fora, e depois quando se converteu-se e é santo, não é? Portanto, há esperança. E Santo Agostinho dizia uma coisa muito engraçada, que é: pior és tu calando do que ele pecando. Portanto, acho que isto diz tudo. E depois, terceiro passo. Portanto, o primeiro passo, que é corrigir como dever cristão, o segundo, que é corrigir é amor e com amor, e o terceiro passo, deixar-nos corrigir, porque acho que é também que é muito importante, ou seja, nós temos esse dever para com todos os nossos irmãos, de os ajudar a chegar ao céu e por isso corrigindo-os com amor, mas também temos de ser humildes e deixar-nos corrigir, porque senão não vamos chegar lá. E portanto, quem é que não quer ser santo? E por isso, e no outro dia, eu estava a falar sobre isto a uma amiga e ela disse: mas isso é muito engraçado, porque nós nos cursos de gestão e pronto, e aos que estão, não é internos, em medicina é internos, mas aos estagiários das várias das sociedades de advogados, etc., não sei. Temos, quando ensinamos, ou seja, quando estamos a falar sobre as dinâmicas no trabalho e as avaliações, falamos numa mnemónica, que é a SARA, que é quando eles recebem um feedback. E depois explicou-me, e eu, como sou médica e sou de cuidados paliativos, disse: isso são as fases do luto, isso é só, é igual. Por isso, achei graça porque, de facto, a associação entre receber uma correção e as fases do luto é porque nós somos mesmo pouco humildes. E acho que vocês vão perceber o que eu estou a dizer. Então, qual é que é esta mnemónica, não é? SARA. O S é choque, ou seja, quando nós recebemos uma correção, pensar, mas como? Mas porquê é que ela me disse isto? Ou porquê é que ele me disse isto? Eu não faço nada disto, que incrível, que injusto, que coisa. Pronto, mas isto tudo para dentro, não é? Às vezes não dizemos estas coisas assim para fora. E depois o A é anger, não é? Ou seja, raiva de pronto, ela só disse isto porque está chateada, ou porque já veio de outro sítio, ou porque está a pôr as suas frustrações em mim, ou porque, pronto, porque é assim. Pronto. E depois o R é resistance, ou seja, rejeição, não é? Pronto, está bem, então, mas ninguém é perfeito, também não preciso estar atento a isto, pronto, olha, vamos seguindo e é assim mesmo, e ninguém é assim, os outros também têm não sei o quê, ou ele também não tem não sei o que mais, por isso, pronto. E depois finalmente o A, que é o acceptance, ou seja, então, afinal, como é que eu posso melhorar? Ou se isto de facto faz algum sentido e é verdade, pronto, acontece-me e por isso vamos lá. E por isso, de facto, às vezes, se calhar, temos de pensar um bocadinho de como é que reagimos e na forma como reagimos a uma correção, seja do nosso marido, seja da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos colegas de trabalho, das nossas amigas,
é tão bom ter amigas que corrigem, e no outro dia também dizia isto a uma delas, é ótimo ter uma amizade onde a pessoa sabe que a outra pode dizer: "Olha, no outro dia não fizeste isto bem, não foi bom". E pronto, e a outra aceitar, lá está, passar, se nós conseguíssemos passar até logo ao A, no final, era espetacular, mas temos tempo, passo a passo, um dia de cada vez, e por isso, também aceitar, não é? E pensar, pois é, tens razão, desculpa, e, e essa amizade de repente fortalece, percebe-se a presença de Nosso Senhor ali, não é? Ou seja, é maravilhoso, não é? E por isso, pronto, vou terminar. E há aqui só uma coisa que Dom Javier, que foi por lá da obra, disse e que eu acho que faz mesmo sentido, e acabo com isto, que dizia assim: ajudemo-nos, pois, mutuamente com o bálsamo da misericórdia. Ninguém conseguirá a felicidade se a procura sozinho. Não sejamos alheios às lutas dos outros e peçamos ao Senhor a simplicidade de coração para aceitar as correções com humildade e agradecimento, e para ajudar, corrigir com afeto e compreensão aqueles a quem tenhamos que prestar essa ajuda. Portanto, acho que isto resume tudo, um bocadinho das duas coisas. Obrigada e pronto. Espero que tenha cumprido os objetivos da Inês. Estou a brincar. Claro que sim, Cumpri o Anitta, tempo, cumpri o obrigada. tempo, O tempo cumpri o tempo. cumpriste, ainda temos 8 minutos. Posso abrir aqui para dar a palavra a alguém que queira fazer alguma pergunta, senão eu Claro. avanço. Foi Joana imenso, obrigada. Beirolas, queres fazer alguma pergunta? Não, 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 só para agradecer, gostei imenso. Muito Obrigada. obrigada, Joana. Obrigada. Oh, Nica, eu fiquei curiosa com as fases do luto em Sara. Não fui ver à internet, mas não dá Sara, dá negação, raiva, barganha e depressão. É isso, Sara? Não, pois, mas é que há várias teorias da fase do luto, mas das fases do luto. Mas, ó Inês, essa Sara é a mnemónica usada, ou seja, não é no contexto do luto, é tal no contexto da formação de estagiários, Sim, em sim, mas eu contexto de achava gestão que e não também sei se o quê. chamava Sara. Não, no luto não se chama, no luto não se chama, Está bem, está bem, está mas bem. de facto acaba por ser as mesmas fases, Exatamente, sim, sim. muito semelhantes. Pronto, há várias teorias, lá está, das fases do luto, mas assemelha-se, mas foi o meu cérebro de médica puxou, e de Claro. paliativista puxou logo para ali e achei engraçado. Olha, achei fascinante estes 3 passinhos, parece que é tudo muito fácil, tanto consolar como corrigir e ser corrigido. Gravei aqui na minha memória os 3 passinhos: estar atento, consolar, acompanhar, dever cristão, amor e deixarmos de corrigir, com mais umas notinhas assim paralelas. Mas também, já que temos assim um tempinho, gostava de te perguntar da tua experiência de corrigir filhos diferentes de formas diferentes, se podias dar algum exemplo prático da Uhum, tua capacidade de adaptação também à maneira de ser dos teus filhos. claro, claro. Olhem, o primeiro passo nisso é conhecer os filhos, não é? Porque lá está, como nós não conseguimos corrigir ninguém sem conhecer essa pessoa. E ajuda muito, talvez 2 ferramentas que posso deixar. Também faço propaganda aos cursos do Cenofa, já agora, que são cursos de orientação familiar, e nós falamos muito sobre estas 2 ferramentas nestes cursos, que ajudam tanto as famílias a viverem bem em família. São excelentes, aconselho vivamente. Então, para conhecer os filhos, uma das ferramentas é conhecer o temperamento de cada filho, e eu sei que isto hoje em dia assim, está muito em voga, e às tantas, se calhar as pessoas gastam um bocadinho esta informação, porque nós acabamos por ser tão consumistas que também consumimos às vezes essa informação. Mas basta alguns livros, que eu depois posso dar a bibliografia, hum, de alguns autores que explicam muito bem e resumidamente, ou seja, não é preciso ser uma coisa exaustiva, os temperamentos de cada filho. E isso ajuda-nos a percebê-los, a perceber como é que eles nasceram, não é? Ou seja, o temperamento que Deus lhes deu. Há um livro muito bom que se chama The Temperament God Gave You,
e também há para as crianças, God gave your children. Pronto, e depois outra das ferramentas que eu gosto muito são as 5 linguagens do amor, ou seja, cada um de nós tem uma linguagem de amor, ou seja, transmite o seu amor de certa forma e percebe-o de certa forma. Portanto, isto é diferente também em cada filho, em cada pessoa, em cada filho. E por isso, para os corrigir, primeiro, uma das regras de ouro, eu tento fazê-lo sempre a sós, ou seja, sozinhos, comigo. Depois, no momento fora da raiva, ou seja, não é no momento em que se calhar ele ou ela bate no outro ou faz uma asneira que eu vou corrigir, porque isso vai dar asneira, porque eu vou estar zangada e portanto não vai dar certo. E por isso esse tempo, ou seja, entre a asneira e a correção, ajuda-me a racionalizar, a pedir ajuda também ao Nosso Senhor, a pensar nele e a pensar nele ou nela. Ele é assim, entende as coisas desta forma e, portanto, eu vou ter que explicar-lhe desta maneira. Lá está, dependendo disso, com alguns filhos, ajuda a sentar-me mais perto dele e pôr-lhe a mão no joelho. Noutros, se eu pusesse a mão no joelho, ele tirava-me a mão do joelho ou afastava-se do género, o que é que vai acontecer aqui? Portanto, só essa parte do físico, depois a maneira como percebe as coisas, não é? Ou seja, eu para se calhar tenho que usar mesmo poucas palavras, normalmente para os rapazes. Para as raparigas posso falar mais tempo, que é o que eu gosto. Mas lá está, tem que ser diferente, não é? Depois, para outros, ajuda mais a perceber que ele fez mal e o que é que teria acontecido se ele tivesse feito bem, não é? Ou seja, o que é que ele ganhava daí, normalmente mais os coléricos, mas pronto, agora já estou a falar em temperamentos, mas mais, pronto, em alguns filhos é preciso mostrar o que é que fez mal e o que é que ganhava se fizesse bem. Noutros filhos é preciso perceber que se calhar eles erraram por distração, porque há uns mesmo distraídos e que não têm noção, não perceberam porque é que fizeram mal, mas aquilo para mim até estava certo, porque é que me estão a corrigir, não é? Pronto, e por isso também, lá está, essa diferença, não é? Às vezes para uns o castigo funciona muito bem, para outros o castigo funciona muito mal, por isso também aí também é diferente. Mas no fundo é isto, olha, acho que o principal segredo, e cada mãe sabe conhece tão bem o seu filho, eu quando não trabalhava só em cuidados paliativos, agora quando trabalho, pergunto aos doentes que me aconselhem, porque cada pessoa conhece a si própria muito melhor do que eu, não é? E quando tratava de crianças, perguntava às mães o que é que acha, porque acho que de facto cada mãe conhece o seu filho melhor do que ninguém, não é? Então, se nós conhecermos os filhos, precisamos de tempo e às vezes alguns livros destes que vos digo, alguns instrumentos, não é? Livros, pronto, não é livros como temos de seguir, aquilo acho que não, mas alguns instrumentos, algumas coisas ajudam-nos e algumas amigas, boas amigas que têm filhos também mais velhos e têm experiência. Eu às vezes gostava de fazer assim uma conferência de mães, mas com muitos filhos, que era para aconselharem as outras mães como eu, que às vezes estão perdidas e elas têm conselhos tão sábios, pronto. Algumas boas amigas também e rezar por eles, acho que é o mais importante também. Eu imensas vezes não consigo coisas de filhos e peço muita ajuda ao Nosso Senhor e aos anjos da guarda que sai das minhas mãos, não é? Portanto, enfim. Pronto, olha, não Obrigada, sei se é uma boa Anica. resposta. Ótima resposta, estamos mesmo a acabar o tempo. Queria-te agradecer imenso. De facto, foi muito inspirador e dá aqui pano para mangas para digerirmos esta sessão. Está bem? Muito obrigada. Olha, obrigada eu e obrigada a Obrigada, todas. Deus, beijinhos. Obrigada.